É muito interessante essa questão da frequência de Deus, como você pode ver nessa imagem. 963 Hz. Peça e será atendido. Quando você pensa na frequência de Deus, que frequência será que Deus tem? Você sabe que o todo é o vácuo quântico. Você que estuda o conteúdo, o material do professor Hélio Couto, já sabe que o vácuo quântico é o todo e o todo é Deus. E onde que está o todo? Como o próprio nome diz, o todo é tudo que existe. E o todo emana tudo que a gente observa. Na verdade, os seres, as consciências, experienciam essa emanação do todo de acordo com o seu estado de consciência. Como assim? Como assim? Eu posso explicar com detalhes, porque isso é muito importante que fique bem claro. O vácuo quântico já está dentro de você, como já foi ensinado lá no passado, quando perguntaram para o mestre Jesus, perguntaram assim: Mestre, onde está o reino dos céus? Onde está o reino do céu? Está lá, está ali? Ele falou: Não, está dentro de vós. Disse: Não está lá nem ali, está dentro de vós. O reino dos céus, o reino de Deus está dentro de você, está dentro dos seres. Existe algum experimento científico que prova isso? Nós temos hoje evidências científicas de que o vácuo quântico é real. Nós temos o experimento do efeito chamado efeito Casimir, que você coloca duas placas tão próximas uma das outras que elas se atraem, e isso faz com que esse comportamento seja evidência da presença do vácuo quântico. Você não precisa entender exatamente como isso funciona, mas o nome desse efeito, dessa situação, se chama efeito Casimir. Tem também outros experimentos que detectaram as chamadas flutuações quânticas que surgem do vácuo quântico. Tem também evidências das tais partículas virtuais que aparecem neste universo e desaparecem, e eles chamam eles dizem que essa partícula vai para um universo não local, né? Ou seja, já tem então dois universos na concepção de alguns cientistas. Na verdade, essa partícula virtual ela volta para o vácuo quântico. Ou seja, nós temos muitas evidências da presença do vácuo quântico. Tem algo mais completo do que isso ainda, que é o experimento da dupla fenda. Isso é extremamente que fique bem claro na mente das pessoas que estão estudando esse assunto. O experimento da dupla fenda prova aquilo que Jesus disse, que tudo que pedirem em oração, crendo que receberam, receberão. Veja bem, nós temos um experimento hoje, chamado experimento da dupla fenda, que prova que a pessoa cria a própria realidade. Esse experimento foi realizado aproximadamente entre o ano de 1801 e 1805. Divergem algumas fontes, mas está nessa faixa aí. Então vamos dizer que começou ali em 1801, realizado pelo físico Thomas Young. 1801. Depois de 2000 anos aproximadamente, nós temos o experimento da dupla fenda que prova que nós interferimos no comportamento da matéria. O observador interfere no comportamento do elétron. Isso está mais do que provado e isso como se diz, isso foi repetidas vezes refeito, esse experimento foi repetidas vezes refeito em vários laboratórios e o resultado é o mesmo.
O resultado é que o elétron se comporta de acordo com a intenção do observador, da pessoa que faz o experimento. E tem mais, o elétron sabe o que a pessoa está pensando, sabe a intenção do observador. Isso mostra que só tem uma explicação lógica. Isso mostra que tudo é uma única consciência. Veja bem, tudo que existe no universo é uma única consciência e tudo está conectado. Se você entrar na minha mão aqui, na sua mão, e aprofundar, aí você vai chegar aqui nas células. Aí você entra mais, você vai chegar nos chamados átomos, ok? Aí você entra mais, aí você entra lá no próton, no nêutron, você vai chegar nos quarks. Aí você entra mais um pouquinho, você vai chegar no bóson de Higgs, aí você entra mais ainda, você vai chegar no vácuo quântico. Agora, se eu suponha que eu tenha um equipamento, que eu entre aqui no meu braço até o vácuo quântico e eu tenha o seu endereço, porque tudo tem endereço, eu tenha a sua informação, do seu ser, a frequência, a informação de você, a sua localização. E eu consiga, através desse ponto no meu braço, eu consigo chegar no seu braço, através do vácuo quântico. Aí as pessoas dizem assim, não, mas isso não é possível. Isso já está provado em laboratório, através do experimento da dupla fenda, que mostra que tudo é uma única consciência. E nós temos ainda, vou repetir aqui para as pessoas compreenderem melhor isso. Nós temos também evidências do vácuo quântico, que está no meu braço, está no seu braço, está no Sol, está na Lua, está na galáxia de Andrômeda e assim por diante. O vácuo quântico é onipresente. Se o vácuo quântico é onipresente, veja bem, isso é muito interessante. Quando você tem a intenção de algo, suponha que você tem a intenção de comprar um carro novo, uma Mercedes, uma BMW, qualquer carro que seja, uma Ferrari, etc. Só de você manifestar essa intenção, esse seu desejo é, vamos dizer, captado pelo vácuo quântico que já está dentro de você. Perceba como isso é importante você compreender, expandir a consciência nesse aspecto, nesse assunto. Quando você tem esse desejo, o vácuo quântico já está dentro de você e ele já sabe o seu desejo. E esse desejo seu existe já no campo das infinitas possibilidades. É o que os físicos chamam de o campo das infinitas possibilidades, exatamente isso. Esse seu objeto está neste campo e esse objeto tem o nome de objeto quântico. Para ficar bem claro, vou repetir bastante aqui para as pessoas compreenderem, porque quando você compreender e colocar isso em prática na sua vida, a sua vida tem que mudar. Vai mudar se você compreender e colocar em prática isso. Tudo bem? Perceba que quando você pensa em algo, isso acessa essa informação no campo das infinitas possibilidades, esse objeto quântico. E quando você mantém este pensamento focado neste objeto, vamos dizer, essa sua intenção, esse seu desejo, pensamento consciente, inconsciente, subconsciente, e esse seu sentimento, quando você se concentra nisso, em torno de 17 a 18 segundos, você cocria a sua realidade. Esse seu desejo vai passar do campo das infinitas possibilidades para um campo diferente chamado campo das probabilidades. Agora, ele entrou no seu campo de manifestação. O seu campo, a sua frequência vibracional, agora tem, vamos dizer assim, como se fosse esse automóvel, esse objeto quântico permeando aqui a sua energia, e isso faz com que você atraia situações, pessoas,
objetos, etc., para que esse seu desejo se realize. Você começa a atrair oportunidades, porque quando você pensa e cria, todo o universo começa a se reorganizar para atender este seu pensamento. Lembra? Vamos repetir. O que Jesus disse? Tudo que pedirem em oração, crendo que receberam, receberão. Ponto. O experimento da dupla fenda provou que, se a pessoa pensa em algo, ela está interferindo na realidade. A ciência provou que existe algo dentro de você que eles deram o nome de vácuo quântico, que é onipresente, onipotente e onisciente, porque sabe de tudo, está dentro de tudo. Então, existe esta evidência. Ou seja, já está tudo mais do que provado que é dessa forma. Agora, você só precisa conscientizar-se disso, mas não é só consciente, não é apenas o seu pensamento consciente, você precisa interiorizar isso no seu subconsciente. Porque quando as pessoas aprendem isso, quando as pessoas estão estudando isso, qual é a reação inicial de várias pessoas? Não, isso não existe, isso não pode ser assim. Não é possível que Deus está dentro de mim e isso foi provado pela ciência. Não é isso que muitas pessoas têm? Outros falam, não, isso é mentira, isso é aquilo outro. Porque a crença delas é essa. O que foi ensinado para a maioria das pessoas na humanidade? O que as religiões ensinaram, as religiões do Ocidente? Não é que Deus está lá longe, lá em cima, observando tudo, o caos aqui embaixo, e a gente está aqui, todo mundo separado um do outro? Não é assim que é ensinado? Só que a ciência provou o contrário. E o que alguns físicos fazem, alguns cientistas fazem? Mesmo com o experimento da dupla fenda, provando que nós criamos a nossa própria realidade, eles negam. Alguns negam. Porque se o físico ateu, sabe? Preste bastante atenção. O físico ateu aceitar o experimento da dupla fenda, adivinhe o que ele vai estar aceitando? Ele vai aceitar o que Jesus falou, que tudo que pedirem em oração, crendo que receberam, receberão. Se o físico aceitar o experimento da dupla fenda, ele aceita o que Jesus falou, e isso prova o que Jesus falou. E se você aceita o que Jesus falou, você aceita a presença de Deus, a existência de Deus onipresente. Por isso que os físicos, alguns deles, uma pequena parte, não quer aceitar de jeito nenhum. E eles vão dizer o que para você? Alguns deles. Não, isso não é assim. Isso deve ser de outro jeito. Eles não sabem que outro jeito que é esse. Alguns tentam inventar algumas historinhas, né? Diz que o elétron bate na bolinha e eles se interferem, por isso que parece que ele é uma onda e por isso que parece que interfere, entendeu? Parece, é não sei o quê. Eles distorcem a realidade, o experimento que já foi feito até com moléculas, coisas grandes, com aminoácidos, com mais de 100 aminoácidos. O que isso significa para quem ainda não entende isso? Os elétron é uma coisa bem pequenininha. Primeiro, o experimento da dupla fenda foi feito com fótons, né? Um pedacinho de luz, mas depois já foi realizado com elétrons. O elétron é uma coisinha muito pequenininha, mas muito pequenininha mesmo. É um negócio assim que, pensando, não dá nem para quase imaginar, mas é uma coisinha bem pequenininha. Uma molécula é um grupo de átomos, muitos átomos. É uma coisa, 100 moléculas, é uma coisa gigantesca comparado a um elétron, porque alguns físicos davam a desculpa assim, não, isso aconteceu porque é um elétron e a gente não entende ainda por que isso acontece. Foram alguns físicos e pegaram 100 moléculas juntas e jogaram esse grupo de moléculas, uma coisa gigantesca no mundo microscópico, comparado com o mundo, vamos dizer ali, o mundo atômico dos elétrons. E jogaram pela dupla fenda e ela passa nas duas ao mesmo tempo. Uma partícula, aparentemente partícula, passa os dois buracos ao mesmo tempo. E isso prova que você, o seu carro,
é uma partícula, matéria, esse negócio que a gente toca, e também é uma onda infinita que tem a informação intrínseca, que tem a informação dela, daquilo, do objeto. Ou seja, mesmo enviando mais de 100 moléculas, foi comprovado o que o experimento da dupla fenda já havia comprovado. E, inclusive, as moléculas também se comportaram como o elétron. A pessoa, o observador, o experimentador, fez com que o elétron se comportasse de acordo com a intenção do experimentador, da pessoa que estava fazendo o experimento científico. Isso já está provado. É por isso que hoje nós temos celulares, temos computadores, satélites, luz e etc. Porque a mecânica quântica comprova e as coisas funcionam do jeito que a mecânica quântica prova. A você, seu vizinho, seu pai, sua mãe, todo mundo interfere no comportamento da matéria. Agora, lembra da parte da frequência de Deus que nós falamos, que está aqui nessa imagem? O que seria a frequência de Deus? Será que a frequência de Deus é somente 963 Hz? Vamos analisar aqui o que a gente já falou. Se Deus é o vácuo quântico é o todo. O vácuo quântico é tudo que existe, porque ele emana tudo, né? Então, nós que temos essa experiência, às vezes as pessoas podem dizer, não, mas Deus é até essas desarmonias, porque nós, como co-criadores, estamos experienciando uma realidade, uma matrix, de acordo com o nosso estado de consciência. Os outros seres vivos também estão experienciando, porque todos eles têm uma centelha divina. O leão que está lá na África atacando um gnu e etc., ele também está experienciando aquela realidade agressiva, selvagem, de acordo com o estado de consciência deste ser. E ele está no caminho da evolução, como nós estamos também. Mas, à medida que você se conscientiza disso, você sabe disso, você vai passar a experienciar cada vez mais situações condizentes ou harmônicas com este seu novo estado de consciência. Se agora, neste momento, você sabe que você cria a sua realidade, só que você precisa ter 100% de certeza disso. Se você sabe disso e tem 100% de certeza, quando você pensar em algo, essa coisa vai passar a chegar na sua vida de maneira cada vez mais tranquila e posso dizer até mais fácil, porque sua vida vai ficar mais leve e suave. Você pensa em algo e esse algo começa a surgir na sua vida, você começa a perceber que você, pelo simples fato de pensar, focar naquilo e soltar, você passa a interferir na sua realidade. Só que tem uma questão muito importante. Se o seu subconsciente duvida, isso atrapalha, porque o seu sentimento é de dúvida e você tem que ter 100% de certeza. Agora, essa questão da frequência, se o todo é tudo, então Deus tem todas as frequências possíveis no campo das infinitas possibilidades. Tudo que você puder imaginar é uma emanação de Deus, só que nós temos um filtro e nós experimentamos frequências de acordo com o nosso estado de consciência. Se você tem dúvidas disso, você precisa então reprogramar o subconsciente. É isso que a nossa ferramenta faz, a minha ferramenta, a ressonância mental, uma ferramenta super poderosa de reprogramação do subconsciente. Porque quando você reprograma o seu subconsciente, você pensa em algo, visualiza um carro X, BMW, Mercedes, qualquer carro que você quiser, uma casa, um apartamento, tudo que você puder imaginar que você tenha como objetivo, meta, seus sonhos, um emprego novo, qualquer coisa. Se você tem os códigos mentais adequados, eu falo isso várias vezes aqui para o pessoal que já utiliza a ressonância mental, porque é bom frisar isso.
Se você tem os códigos adequados de prosperidade, abundância, fazer, crescer, expandir, códigos arquetípicos de crescimento, códigos poderosos que vão fazer com que a sua frequência, a sua vibração mude e as suas crenças mudem. Quando você tem a crença de que o universo é dessa forma, quando você sabe que isso é dessa forma, e a gente coloca os códigos mentais enquanto você está dormindo, códigos poderosos desse novo paradigma, do vácuo quântico, de prosperidade, de amor, de ajudar, trabalhar, estudar, crescer, prosperar, viver em abundância, soltar, relaxar. Quando você tem isso no seu subconsciente, sua vida muda, porque você muda seus pensamentos, muda os pensamentos inconscientes, as crenças, você muda os seus sentimentos, lembra que é o sentimento que é mais poderoso. Então, quando você muda isso, você muda tudo na sua vida, você começa a manifestar a sua vida de maneira consciente. Você pensa e cria, e você não duvida. Sabe aquela questão de quando você pensa em um carro tal, você duvida? Ou quando você pensa em um valor, vou ganhar 20 mil reais por mês, 10 mil reais por mês, 50 mil, 100 mil por mês, aumentar o seu patrimônio, e quando você pensa nisso, você duvida, vem aqueles pensamentos assim, você não merece, você não vai conseguir isso, você já tentou várias vezes, isso não dá certo, isso não funciona, e etc. Todo tipo de pensamento de limitação, de escassez, um mindset da escassez, né? O mindset da maioria dos seres humanos, que enfiaram isso no seu subconsciente de maneira proposital, fizeram uma lavagem cerebral com as pessoas para deixarem elas nessa situação de escravidão mental. E a minha ferramenta resolve isso aí. Quando você utiliza depois de um tempo, quando você pensa em algo, você deixa de duvidar, você confia. E quando você confia, você está colapsando a função de onda, criando a sua própria realidade. E você passa a agir também na direção disso. Então, esse vídeo eu queria trazer essas informações. A gente vai continuar porque é um assunto bem complexo e vamos trazer nos mínimos detalhes para que você viva a vida que foi lhe prometida. Lembra? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E isso não vai parar até que as pessoas vivam essa vida. Claro, tem o joio e tem o trigo. Cada um vai fazer a sua escolha. Muito obrigado por sua presença. Quer saber mais sobre a ressonância mental? Link aqui na descrição. Muito obrigado por sua presença e até o próximo vídeo.